Oi, pessoal. Meu nome é Fabrício Pinheiro, eu sou administrador de empresas e estou me especializando em Business Intelligence. Há muitos anos eu trabalho numa grande empresa do setor de petróleo, lido com dados desde que eu me entendo por empregado dessa empresa e trabalho com extração de dados, transformação desses dados em informações e painéis há muito tempo. Bom, aqui nós vamos iniciar um pequeno curso de como realizar limpeza de dados. Nós não vamos focar numa ferramenta específica, nós vamos usar duas ferramentas durante o curso, que serão o Excel e o Alteryx. Mas, independente da ferramenta, o que importa é o entendimento dos conceitos empregados, tá? Antes de iniciarmos a prática, é muito importante que nós passemos pela compreensão de princípios relacionados a dados, informação e afins, ok? Vamos passar para a próxima. Segundo Fernando Amaral, na era da informação e conhecimento, analisar dados é uma questão de sobrevivência. Todas as empresas, todas as organizações produzem dados. Algumas produzem montanhas de dados, outras produzem apenas o suficiente. E muitos não se preocupam sequer, principalmente os pequenos empresários, pequenos produtores, em registrar esses dados. Registrar os dados, manter um histórico dos dados de produção, de venda, de recebimentos e pagamentos é extremamente importante, porque isso pode guiar as tuas decisões. Isso pode te auxiliar a tomar decisões mais corretas, mais assertivas. Ainda segundo Fernando Amaral, quem for capaz de extrair informação e conhecimento de dados de forma eficiente vai vender mais, vai produzir mais, vai gastar menos, vai ter clientes mais satisfeitos, fornecedores mais eficientes e conformidade. Por quê? Você vai saber para quem vender, vender, o que produzir na hora correta, quanto gastar na tua produção para também não ter produto em demasia em estoque. Seus clientes vão ter o produto que desejam, na hora que desejam, a um custo mais acessível, ou você pode trabalhar o custo da maneira que melhor lhe aprouver. Você vai saber comprar a quantidade certa, na hora certa, dos teus fornecedores e, com certeza, a tua conformidade. Você vai estar atendendo a requisitos legais, a requisitos de qualidade, a requisitos comerciais de uma forma mais assertiva também. Bom, para começar, nós vamos ver o que é a definição de dados, ok? Dados são registros isolados, que por si só não têm significado relevante. É o menor nível de abstração da informação. Dado é uma métrica, é um registro qualquer, tipo 47. 47 o quê? 47 metros? 47 anos? 47 quilos? Então, esse registro numa planilha 47, isolado, ele não tem significado algum. Então, isso é um dado, é o menor nível de abstração da informação. São exemplos de dados. Numa planilha, num banco de dados, num cadastro em sites. O nome da pessoa, Eusébio Alípio. Este é um dado do tipo string ou texto. É bem importante verificar que os dados eles são classificados em tipos, que podem ser textos, números, etc. Outro exemplo de dado, a idade, 47. Mesmo com o nome idade, mesmo com o registro identificado como idade, ainda assim é apenas um dado que não tem significado isolado nenhum, ok? Este dado é do tipo número inteiro, não tem decimal. Outro exemplo de dado é a renda mensal, R$ 1.200. Este dado também não quer dizer muita coisa isolado. Renda mensal de quem? Por quanto? Por o tempo está identificado, que é mensal. Se eu tivesse ali apenas renda, eu teria que saber diária, mensal, por venda, anual. Né? Esse dado já é do tipo fracionário, ok? Agora, e o que vem a ser a informação? Informação é um conjunto de dados relacionados, agrupados, lapidados e organizados, capazes de produzir conhecimento. Então, quando eu tenho uma série de dados, como o nome, a idade, a renda mensal, eu tenho uma informação. Né? O exemplo aqui, Eusébio Alípio tem 47 anos e renda mensal de R$ 1.200. Isso por si só também não é conhecimento. O conhecimento é extraído a partir de um conjunto de informações. Se eu tenho uma pesquisa do IBGE,
onde eu tenho inúmeros registros, Eusébio Alípio, Francisco da Silva, Fernando Sabino, todos com uma faixa etária entre 40 e 50 anos e uma renda entre 1.000 e 2.000, vamos dizer assim, eu tenho uma noção de que os homens entre 40 e 50 anos daquela região têm renda mensal média de R$ 1.500, vamos dizer assim. Então, isso é um conhecimento, tá? O conhecimento, ele é extraído da informação. Acima do conhecimento, nós temos a sabedoria, mas não vamos entrar nesse tipo de definição aqui, né? Os dados, eles podem ser principalmente de três tipos: estruturados, não estruturados e semi-estruturados. O que são dados estruturados? Geralmente são bancos de dados, tabelas, tá? Qualquer tipo de registro que tenha linhas e colunas bem identificados e que permitam criar gráficos, correlações, etc., são chamados dados estruturados. Tá? Os bancos de dados dos sistemas SAP R3, MSV e qualquer outro tipo de sistema são dados estruturados. Dados não estruturados são dados que não têm uma estrutura definida, como sites, e-mail, fotografia, texto, né? Geralmente esses dados são obtidos na internet de uma maneira não estruturada. Ele não tem uma estrutura definida. Você tem que minerar, você tem que lapidar aqueles dados. E dados semi-estruturados são aqueles dados que têm uma estrutura básica, como os arquivos JSON, XML. Quem já viu um XML, vê que ele tem um cabeçalho, que ele tem, né, um corpo com algumas definições de campos, mas ele não é uma estrutura definida como, por exemplo, uma planilha de Excel. Né? Um código HTML é um tipo de dado semi-estruturado também. Por que limpar os dados? Né? Nós temos que limpar os dados que obtemos, né? Porque quando nós extraímos os dados, eles vêm geralmente com imperfeições, vêm com registros que são de difícil compreensão, né? Então nós temos que limpar os dados para garantir a qualidade da informação. Porque se eu tiver dados ruins, eu vou ter informação ruim. Então eu limpo os dados para eliminar erros que podem ser de digitação, importação ou duplicação. Eu limpo os dados para eliminar as diferenças de formatos, né? Eu posso ter datas no formato americano, data no formato brasileiro, data no padrão utilizado pela TI, né, que inicia com um ano, mês e depois o dia. Eu posso ter formatos de números diferentes, né? Por exemplo, o formato americano, onde a vírgula separa o milhar e o ponto separa o decimal. E de repente importar para o Excel que tem o formato brasileiro, onde o ponto separa o milhar e a vírgula separa o decimal. Né? Diferenças de moedas também. Né? E também eu faço a limpeza de dados para eliminar a ausência de registros ou campos faltantes. Né? E esse tópico é muito interessante, nós vamos ver mais à frente. Né? Nós vamos ter uma aula prática mais para frente, né? E para isso nós temos que acessar o site DataViva e no endereço que consta aqui, vou colocar embaixo também nas observações do vídeo, baixar os dados de salários e empregos do ano de 2014, localidade estado. Tá? Eu vou deixar também uma planilha, um link para download desses dados para a gente poder trabalhar juntos. Obrigado pela atenção. Até a próxima.